Bom dia, pessoal. Hoje, nesta aula, vamos falar da solubilidade de um sal, de um eletrolito em água e o produto de solubilidade. E também vamos tentar derivar algumas equações para calcular a solubilidade de um sal pouco solúvel, né? Ou de um eletrolito fraco. E em maioria dos casos a gente vai considerar o exemplo da AgSL, por exemplo, temos um sal AgSL, se coloca solvente, que é água nesse caso, e você vai obter uma solução do AgSL, mas a gente pode colocar uma certa quantidade do AgSL. Se a gente coloca pouco mais daquele certa quantidade que a gente chama de solubilidade, o limite de solubilidade, o excesso vai precipitar na forma de um sólido, né? Então, a gente precisa determinar o quanto do AgSL podemos dissolver em água. Qual é a concentração máxima que podemos colocar na forma do AgSL dissolvido em água? E se a gente colocar mais, vai precipitar, mas qual é esse limite? Então vamos falar desse. O solubilidade é a quantidade do soluto que pode ser dissolvido em dado volume do solvente, né? E a uma dada temperatura. Como a solubilidade depende da temperatura, então a gente define a temperatura, por exemplo, vamos dizer 25 graus, e a quantidade dissolvida pode ser em gramas por litro ou mols por litro, né? Em maioria dos casos, quando a gente fala da solubilidade, a solubilidade é dada nessa unidade de mols por litro, né? Mas claro que sabendo o mols por litro e sabendo a massa molar, podemos converter para gramas por litro, mas o mais comum é mols por litro, né? Como eu falei antes, não é todas as quantidades que podemos dissolver num solvente. Tem um limite até onde a gente pode dissolver um sal, e isso limite é a solubilidade, né? Que é em mols por litro, em maioria dos casos, como eu falei. Quando falamos do AgCl, AgCl é um eletrolito fraco, né? Eletrolito fraco são aquelas substâncias que parcialmente dissolvem em água, que não tem uma 100% de dissolução quando a gente coloca em água. Então, essas substâncias são, a gente chama de pouco solúveis, né? Ou eletrolitos fracos. E o HCl em água é muito pouco solúvel, quase insolúvel, né? Mas mesmo assim, a substância insolúveis tem uma leve solubilidade, né? A gente vai ver que a quantidade do HCl que dá para dissolver em água, que é solúvel, é 1 a 10 a menos 5 molar, que é uma concentração bem baixa. Mesmo assim, é algo, né? Dá para calcular e dá para determinar essa solubilidade. E quando falamos da solubilidade, quando se coloca AgCl, né? Então, o íons Ag+, e Cl+, vão se parar aqui. Eles vão ficar separados. Então, ou seja, o AgCl, quando colocamos em água, vai ionizar. O grau da ionização é pouco, por isso a gente chama que eles são substâncias pouco solúveis ou eletrolitos fracos. Mas mesmo assim, tudo que foi que foi dissolvido foi ionizado também, né? Então, mesmo que a GCl é um eletrolito fraca, uma vez que você coloca ela e dissolve ela, a parte dissolvida está ionizada sempre. Então, é a forma ionizada que determina a solubilidade e a estabilidade química. Então, nesse caso, a solubilidade seria a concentração da prata ou a concentração do cloreto nessa solução. Tá bom? Então, a solubilidade é determinada pela a quantidade do sal ionizada. Isso é importante lembrar. E quando falamos do tipo de eletrolitos, do tipo de sais que a gente vai considerar, são de três tipos, do AB, tipo AB, A2B, o AB2, né? E, por exemplo, a AB seria o AgCl, o sulfato do bário, BaSO4. Desse tipo A2B é crometo do prata, né? Ag2CrO4. E do AB2, do tipo AB2, é iodeto do chumbo, né? Vamos considerar o primeiro, né? O exemplo do AgCl como sal. Então, vocês sabem que se a gente tem uma solução do cloreto de sódio, né? O sal da cozinha, em água, aqui
significa aquoso, então a gente tem uma solução aquosa. Se a gente coloca nitrato da prata, que também é uma solução aquosa, vocês vão ver que chega uma hora, dependendo da quantidade do nitrato da prata adicionado, vocês vão ver precipitado, né? Aqui, ó, aqui é precipitado, o sólido que precipitou, então por isso eu coloquei um S aqui. Mas se a gente olha com cuidado, vocês vão ver os cristais brancos, porque cloreto da prata forma uma substância branca, um precipitado branco. Mas quando o Ag reage com cloreto, tem uma precipitação do AgCl, mas ao mesmo tempo, esse AgCl que está aqui, a gente tem um outro equilíbrio, um pouco dessa vai dissolver de novo, formando Ag mais e Cl menos. Por isso, olha, eu coloquei essa seta com dois lados, significa que a reação pode acontecer tanto por esse lado quanto por esse lado. Então, aqui a gente chama do... Aqui está mais claro, né? Então, AgCl sólido, quando você coloca em água, esse AgCl aquoso, e tudo que foi dissolvido, né? Isso é a parte dissolvido. A parte dissolvido é logo ionizado, então essa forma ionizada que determina a solubilidade. A solubilidade depende de quantos íons prata e cloreto menos a gente tem na solução. Então, ó, no começo a gente tem AgCl ionizando, formando prata e íons prata e íons cloretos, mas a reação também pode acontecer desse jeito. Então a gente chama do forward reaction, backward reaction, reação para frente e reação para trás, né? E chega uma hora que temos equilíbrio. Quando chega equilíbrio, a concentração do AgCl nessa solução, AgCl dissolvido nessa solução vai ficar constante, né? A gente chama de solubilidade a equilíbrio. Então, usando essa equação do equilíbrio, né? O famoso equação que você pega o produto dividido por a forma inicial, que é AgCl nesse caso, né? Ou seja, essa, né? AgCl sólido. E como você sabe que a quantidade do AgCl sólido fica constante após uma vez que a gente chega em equilíbrio. Se um íon vai para a solução, o outro íon vai precipitar ao mesmo tempo, então a concentração dessa AgCl não muda durante o processo. Aí a gente vai colocar isso junto com o constante de equilíbrio, né? Então, esse constante de equilíbrio, junto com essa concentração da AgCl, que é constante, que não muda durante o resto do tempo, vai ser igual ao produto de concentração da prata e do íons cloretos. Isso junto, esse K, constante de equilíbrio, multiplicado com a concentração do AgCl, que é constante, a gente representa como KSP, onde o SP é Solubility Product, ou seja, produto de solubilidade. Então, aqui a gente tem um equilíbrio químico, um constante de equilíbrio químico que é para reações de solubilidade. E a KSP para esse tipo de sal é igual ao produto do cations, que é prata mais, e do ânions, que é cloreto menos, né? E para cada sal, esse KSP tem um certo valor, porque a gente falou que cada sal tem uma solubilidade, né, específica. Então, nesse caso, no caso do AgCl, o valor do KSP é 1 a 10 a menos 10. E vamos ver depois que, usando essa equação, que a solubilidade é igual o valor do KSP, under root, né? Under root, não sei como falar em inglês, em português, mas solubilidade é dado pelo esse under root do KSP, que é constante de solubilidade, produto de solubilidade. Então, pegando o under root dele, a gente pode calcular de maneira fácil, né? Que a solubilidade molar do AgCl é igual a 1 a 10 a menos 5. Então, vocês podem ver, olha, o valor do KSP, que vocês podem achar em livros na forma da tabela para cada tipo do eletrolito, é muito importante para calcular a solubilidade a equilíbrio de uma sal. Nesse caso, quando a gente coloca AgNO3 em NaCl, a gente forma AgCl, né? Então, esse AgCl, que vai precipitar aqui, ó, esse precipitar, depois uma parte dela vai dissolvendo. Então, esse sólido vai dissolver formando íons da prata e do cloreto. E esse equilíbrio que vai ser estabelecido aqui
a gente está representando aqui nessa equação. Aí fica claro que a KSP pode ser usado para medir a solubilidade de equilíbrio. Nos cálculos, sempre tentem usar a solubilidade em mols por litro, né? A unidade é molaridade, ou seja, mols por litro, porque vocês podem ter a solubilidade em gramas por litro, né, numa questão, mas vocês sempre precisam converter para mols por litro antes de fazer qualquer cálculo. Vamos ver de onde a gente achou essa equação, né? Então, essa relação entre solubilidade e produto de solubilidade. De novo, considerando a GCL, a gente viu que KSP é igual ao produto dos íons formados, né? Da concentração dos íons prata e cloretos. E a solubilidade aqui, solubilidade eu estou representando como S, é dado tanto pela concentração do prata ou quanto pela concentração do cloreto. Vocês sabem que um mol do AgCl forma um mol do Ag+, e um mol do cloreto menos. Então, a solubilidade do AgCl é igual à concentração da íons prata mais, né, Ag+, ou do Cl menos na solução. Lembrando que a gente falou que a solubilidade depende da forma ionizada, então é a condição do Ag+, ou Cl- que determina a solubilidade. Então, a solubilidade pode ser igual à concentração da prata ou concentração do cloreto. E como a concentração da prata formada é igual à concentração do cloreto, olha, um mol está formando um mol do prata e um mol do cloreto menos, né? Então, as duas concentrações são iguais. Então, eu posso colocar, olha, um S aqui, um S aqui. Então, o KSP seria o S quadrado. E para determinar o S, eu tenho que pegar o square root, os dois lados, né? Então, a solubilidade é under the root KSP. E fica fácil de calcular a solubilidade do AgCl nesse caso, né? Ou de qualquer sal do tipo AB. Isso é geral. Isso a gente determinou para um AgCl, não, exemplo de AgCl, mas podem ser para qualquer sal que é do tipo AB, que onde a gente tem um cátion e um ânion, né? Embora que o AgCl seja um sal moderadamente solúvel, isto ainda é um eletrolito forte. Um eletrolito forte é aquilo que ioniza 100% em solução. Então, vocês têm que saber, olha, um eletrolito forte e um eletrolito fraco é uma coisa. E um sal pouco solúvel ou mais solúvel é outra coisa. Mesmo que a HCl, que é um sal moderadamente solúvel, também ainda é um eletrolito forte, porque tudo que foi para essa forma, que foi dissolvido, também 100% foi ionizado. Então, quando é 100% ionizado, a gente chama de um eletrolito forte. Então, a HCl é um sal pouco solúvel, mesmo assim, um eletrolito forte. Tem um exemplo aqui, ó. Qual é a solubilidade da AgCl quando o valor do KSP é igual a 1 a 10 a menos 10, né? Então, esses valores vocês podem achar no livros, né? Tem na forma de tabelas. E como sabemos, olha, a solubilidade é só pegar o square root desse valor e dá para achar fácil a solubilidade molar do sal do tipo AB, nesse caso, L. Mas a gente também, como falamos, tem outros tipos de sais. O sal do A2B, tipo do A2B, um sal do tipo AB2, né? Então, para esse tipo de sal, A2B, a solubilidade é dada por essa relação. Então, a gente tem o valor do produto de solubilidade, né? KSP, né? Equilíbrio que representa o produto de solubilidade dividido por 4. Aqui, ó, não é o square root, é cubic root. Então, isso é importante lembrar. Nesse caso, olha, esses dois são iguais. Então, não é, para esse tipo de sal, é square root do KSP. Nesse caso, é cubic root dividido por 4. Então, a gente pode usar essas relações para determinar a solubilidade de qualquer tipo desses três tipos de sal. Tem uma outra conceito importante que está envolvido na solubilidade, de todas as discussões de solubilidade, é o efeito do íons comum, né? Então, por exemplo, se a gente pega a GCl vai formar, se a gente dissolve ela em água, a gente vai ver que forma Ag+, e Cl-.
E KSP, a gente viu que é 1 a 10 a menos 10 e solubilidade é 1 a 10 a menos 5 molar. Então, podemos ver que a concentração da prata e cloreto na solução do AgCl, né, saturado seria 1 a 10 a menos 5 molar. Só que se eu coloco, imagine que eu tenho num becker AgCl e a concentração seria, a solubilidade do AgCl seria esse valor. Mas se eu coloco NaCl, né, de fora, íons, NaCl tem cloreto, e aqui a gente tem cloreto, né, no Sol. Então eu tô isso, o íons cloreto está no Sol, e o íon cloreto eu estou colocando de fora também na forma do NaCl. Então esse Cl- seria o efeito, o íon comum. De mesmo jeito, se eu coloco nessa mistura AgNO3, né, nitrato da prata, o íons Ag+ seria o íon comum. Então, íon comum, quando a gente coloca de uma fonte externa, ela diminui a solubilidade. A solubilidade vai ficar menor ainda. Por exemplo, a solubilidade da AgCl diminuirá se os íons cloreto são adicionados a partir de alguma fonte externa, por exemplo, colocando o cloreto de sódio, como eu falei antes. Ou a gente pode também colocar nitrato da prata na solução da AgCl. Nesse caso, o Ag+ seria o íon comum. Agora vamos ver como o íon comum afeta a solubilidade do AgCl, né? Esse exemplo fala que calcule a solubilidade do AgCl quando 2 milimols do nitrato da prata foram misturados com 10 milimols do NaCl. Olha, a gente está fazendo a reação do cloreto com prata, né? Então vai formar AgCl. Só que vocês veem que a gente tem 2 milimol do nitrato da prata e a gente tem 1 milimol do NaCl. Então vai ficar ainda um excesso. 1 milimol do prata mais vai ficar em excesso, ou seja, vai servir como íons comum, né? Excesso, em excesso. Sabemos que a solubilidade é igual à concentração do cloreto ou da prata, né? Vamos considerar o cloreto nesse caso. Mas a gente tem excesso, 1 milimol excesso. Aqui temos 2 milimol de AgNO3 e 1 milimol do NaCl. Então, 1 milimol de Ag+ vai reagir com 1 milimol do Cl-, formando AgCl. Só que vai ainda ficar o excesso Ag+, né? Na solução, que é igual a 1 milimol. E a concentração final seria 1 milimol dividido por 20 ml, onde o 20 ml é agora o volume total da mistura. Lembrando que a gente misturou 10 ml do NaCl e 10 ml do nitrato da prata, então em total a gente tem 20 ml. E a concentração da prata, que está em excesso na solução, é 0,05 molar. Mas nesse caso, quando a gente não tinha esse excesso de nitrato da prata, a solubilidade era igual a 1 a 10 menos 5. Então, se você compara a quantidade da prata em excesso, 0,05 molar, é muito maior que esse valor, 1 a 10 a menos 5 molar. Então, a gente pode desconsiderar esse valor. É tão pequeno em comparação com 0,5 molar que a gente desconsidera. Portanto, podemos negligenciar esse valor e a gente usa essa relação, né? Que a concentração da prata vezes a concentração do cloreto é igual a KSP. KSP nesse caso é 10 a menos 10. Então, vamos determinar o cloreto, a concentração do cloreto, que seria o KSP dividido por concentração da prata, que é 2 a 10 a menos 9 molar. Olha, a concentração da cloreto ou da prata mostra a solubilidade. Então, aqui a solubilidade era 10 a menos 5, mas aqui, quando a gente tem um íon prata em excesso, que a gente pode considerar como íons comum, a gente diminui a solubilidade para 10 a menos 9. Então, isso é importante saber, que quando a gente coloca um íon em excesso, cloreto ou a prata mais, a gente diminui a solubilidade do Sol. Isso é chamado efeito do íons comum, né? E isso tem uma vantagem, né? Esse efeito, a gente usa ela na análise gravimétrica. Análise gravimétrica é uma análise onde você tem um analito, né? Nesse caso, você está querendo determinar sulfetos, né? Então, você tem uma amostra da água e você quer determinar a quantidade dos sulfetos nessa. Então, o que você pode fazer? Você coloca cloreto de bário, né? Ba2+, e você precipita os sulfetos. E quando você precipita o sulfato de bário, depois você filtra e você pesa o quanto do sulfato de bário tinha, por exemplo, no 1 litro da água.
E dessa maneira você pode quantificar a quantidade do sulfeto em água por litro. Esse tipo de análise, onde você precipita seu analito, nesse caso sulfeto, e você determina a quantidade de analito baseado na medida do peso, da massa da amostra, é chamado análise gravimétrica, né? Então a gente usa o cloreto de bário como agente de precipitação para determinar os sulfetos, né? Na forma do sulfato do bário. E essa, como eu falei, olha, um saldo tipo AB, né? Um do bário, um sulfeto, é o saldo tipo AB. Então, de novo, a solubilidade depende da condição do bário ou dos sulfetos. Mas, né, como a gente vai colocar isso do fora, então a gente considera que a solubilidade é igual à concentração dos sulfetos, né? Nesse caso, então, a solubilidade é sulfeto. E esse gráfico mostra como a concentração dos sulfetos vai diminuindo quando a gente vai colocar excesso do bário, né? O bário, ó, aqui temos bário, sulfeto, se a gente coloca excesso do BaCl2, o Ba2+ seria o íon comum. Então aqui a solubilidade do sulfeto vai diminuindo à medida que a gente vai aumentando a concentração do sulfato de bário. Porque sulfato não, cloreto de bário, porque o bário 2+, barium, né? Bário 2+, é efeito leva a ter efeito de íons comum e diminui a solubilidade do sulfeto de bário. Isso gráfico mostra o resultado. Vários fatores afetam a solubilidade do precipitado, né, do sal. E como falamos antes, né, o efeito do íon comum, que a gente acabou de considerar, efeito do íon diverso, efeito que também é conhecido como efeito do sal ou eletrolito. O íon diverso é um íon que não é comum, que não é nada igual do sal que a gente considera, por exemplo, se a gente falar do AgCl como nosso sal em questão, então qualquer íon que não seja prata e que não seja prata mais, Ag+, ou que não seja Cl-, seria um íon diverso, né? Qualquer íon que a gente coloca num sal, que é diferente do íon do sal mesmo, é chamado do íon diverso. Então, a formação, isso, efeito do íon diverso, ela aumenta a solubilidade. Efeito do íon comum diminui a solubilidade, mas efeito do íon diverso leva a um aumento da solubilidade do Sol. É o contrário que o de cima. Também a formação do complexo de íons. Por exemplo, se você pega a GCl, né? Então, a GCl tem uma solubilidade 1 × 10⁻⁵ molar, como a gente viu no slide anterior. Mas se eu coloco amônia no AgCl, você vai ver que o amônia vai dissolvendo a GCl, porque a amônia vai complexar o íons prata mais, né? Ag+, formando AgNH3, né? Tipo 2 ou até duas aminas ligadas como o prata. Então, forma um complexo com íon prata mais, Ag+. E nesse processo aumenta a solubilidade da AgCl. Temperatura também, quando não dá para dissolver uma quantidade boa em solução de um sal, a gente aumenta a temperatura, né? Fervendo, por exemplo, ou aquecendo. Então, temperatura geralmente afeta todos os tipos de equilíbrios, incluindo o efeito do equilíbrio de solubilidade. Então, vamos discutir um pouco disso. Solventes também são importantes para ver a solubilidade de uma substância, depende do solvente, varia do solvente para solvente, e pH também é importante no caso dos sais, né, que precipitam, é que onde a precipitação, o processo da precipitação envolve prótons, o H-, né? Nesse caso, o pH é importante para ver a solubilidade determinar a solubilidade desse tipo de sais. Bom, um dos fatores que tem um efeito forte na solubilidade e também na constante da solubilidade é a temperatura, né? Como falamos antes, todos os constantes de equilíbrio têm uma dependência na temperatura. E por isso, o constante do produto que a gente chama do produto de solubilidade, né, também é afetado, influenciado pela temperatura. E um processo de solubilidade, quando chega no equilíbrio, a gente tem uma
uma constante da reação para a reação na direção para frente e de direção para trás, né? Um outro constante para a direção de trás. E esses constantes da velocidade individuais são afetadas, influenciadas pela temperatura e, portanto, o constante de equilíbrio também é influenciado, né? Essa equação mostra que o ΔG, que é energia livre do Gibbs, depende da temperatura, né? Como está nessa reação. A temperatura vai deslocar um equilíbrio nas direções que leva a uma absorção do calor, né? Então, se a reação para frente é a etapa onde calor está sendo absorvido, a reação vai para frente. Se a reação reversa é a etapa endotérmica, então a reação de volta seria mais favorito, né, pelo aumento da temperatura. Então, a reação vai em qualquer direção que leva a absorção do calor. Não é só o constante de equilíbrio que está sendo afetado pela temperatura, mas também a taxa da reação também depende da temperatura, né? Na verdade, quando a gente aumenta a temperatura de uma solução, por exemplo, a gente aumenta a chance de colisão entre as espécies que reagindo e por isso a taxa da reação muda com o aumento da temperatura. Bom, um aumento da temperatura geralmente aumenta a solubilidade de um sal pouco solúvel, cuja a fase sólida está em equilíbrio com os componentes em solução. Aqui a gente tem uma solução, então temos os componentes em solução dissolvidos, né, solúveis, e a parte não dissolvida, precipitado aqui. Então, a hora que um íon vai para a solução, um outro íon vai precipitar à mesma hora. Então, a gente está num estado do equilíbrio, onde o sólido está em equilíbrio com os componentes de solução. Nesse caso, se a gente agora aumenta a temperatura desse sistema, a gente vai aumentar a solubilidade, a quantidade dos íons solúveis vai aumentar com a temperatura. E esse efeito da temperatura na solubilidade é diferente para substâncias diferentes. Por exemplo, para a GCl, a solubilidade em miligrama por litro é igual a 1,77 miligrama por litro a 10 graus, mas aumentando a temperatura para 100 graus, a solubilidade vai aumentar para 21,1 miligrama por litro. Já que para sulfato do bário, a gente vê que a solubilidade é 2,2 miligrama por litro a 10 graus e 3,9 a 100 graus. Então, aqui o aumento da solubilidade como temperatura de 10 graus para 100 graus é pouco, já que para a GCl o efeito é muito pronunciado. Então, isso tudo depende do tipo do sal, né? E muitas vezes quando a gente coloca um agente para precipitação em excesso, o efeito da temperatura na solubilidade fica pouco relevante. O outro efeito que leva a uma mudança na solubilidade é o efeito do íon diverso ou o efeito do sal. Como eu falei antes, um íon diverso é aquele íon que não é igual ao íons do sal ou do eletrolito em questão. Por exemplo, se a gente está falando da solubilidade do sulfato do bário, né? Então, esse é o nosso analítico ou nosso precipitado, o sal que a gente está considerando. Então, se a gente coloca qualquer íons que não seja bário e sulfatos, que não seja íon comum, a gente vai chamar daquilo íons que não é comum do íon diverso. Por exemplo, nitrato de sódio seria um sal diverso, né? E esses íons sódio e nitrato também vamos chamar do íons diversos. Porque eles são diferentes que o do precipitado ou do sal que a gente está considerando. Por exemplo, na ausência do esse nitrato de sódio, a gente tem os íons bário e a gente tem sulfato e tem uma interação entre elas. Então, tem interação entre o cátion e o ânion e a solubilidade depende dessa interação, né, entre elas e também da interação de cada íon como a solução. Mas quando a gente coloca um íon diverso, a gente aumenta a solubilidade do sulfato do bário. Por exemplo, quando eu tenho esse
esse pair, essa dupla de íons bário e sulfeto, mas quando eu coloco nitrato de sódio, eu estou colocando íons sódio e nitrato. O sódio com carga positiva vai atrair os sulfetos. Então, agora o sulfeto tem uma atração tanto pelo bário quanto para o sódio. Então, a interação entre bário e sulfeto está diminuindo porque essa carga negativa do sulfeto está parcialmente neutralizada pelos íons de sódio. De mesmo jeito, o bário aqui era no ausência do nitrato do sódio, tinha uma forte interação com os sulfetos. Já que quando a gente coloca nitratos, os nitratos estão interagindo com o bário, então o bário está interagindo ao mesmo tempo com os sulfetos e com o nitrato, então a interação com o sulfeto é diminuída agora, fica mais fraca. Ou seja, o resultado do colocar nitrato do sódio nessa mistura nessa solução do sulfato do bário é que a interação entre bário e sulfeto fica fraco e por isso a sua solubilidade aumenta. É fácil desses íons se partir um de outro, se separar um de outro. Por exemplo, aqui a solubilidade do bário e aqui a concentração do nitrato do sódio. Então, à medida que eu aumento a concentração do nitrato de sódio, a solubilidade do sulfato do bário também vai aumentar. Isso é chamado do Salt Effect, Diverse Ion Effect em inglês, ou efeito do íons diverso em português, né? Que é o contrário do íons. Agora, um pouco de detalhes de como funciona esse efeito do íon diverso. Considera a GCl de novo. A KSP é igual a GCl menos, na ausência de um sal diverso. Então, a gente tem uma interação entre cloreto e cloreto menos e Cl menos e Ag mais, né? E temos uma certa solubilidade. Já que quando a gente coloca um íon do fora, né? Quando a gente coloca um sal do fora, então a gente está aumentando o número de íons na solução. Quando a gente aumenta o número de íons da solução, a gente diminui a atividade. Olha, a gente tem uma equação onde a atividade é igual a FC, onde C é a concentração e E é a atividade, né? E tem uma diferença entre os dois. F é o coeficiente da atividade. Então, quando uma solução é ideal, seja todos os íons participam num dado processo, por exemplo, no equilíbrio de precipitação, a atividade é igual concentração. Mas quando a gente coloca um íon diverso, a gente está colocando mais íons que fazem esses íons Ag+, esses elementos se separar um do outro, certo? Então, afetam o equilíbrio da solubilidade. E não todos os íons do Ag+, esses elementos não são efetivos na presença do nitrato de sódio. Isso é um exemplo dessa é que, por exemplo, se numa sala tem 10 pessoas e cada um está na sua cadeira, não interagindo um com o outro, então a capacidade delas de aprender um assunto na aula é muito melhor do que quando você tem 100 pessoas na aula e cada um interagindo, mexendo um com o outro, falando um com o outro atrapalhando um ao outro, entendeu? Então, quando a gente tem íons que a gente coloca um sal diverso, ela atrapalha no processo da precipitação. E a atividade ou a concentração efetiva, que é a concentração real que determina um processo, é menor que a concentração inicial, né? Concentração total. Por exemplo, se a gente tem 100 moléculas, pode ser que esse valor do F é 0,8, então a gente tem a atividade seria 80 e não 100. Só 80% dos íons são ativos, né? Tem uma atividade. Então, mas para uma solução ideal, o valor do F é igual a 1. E a concentração, nesse caso, seria igual à atividade. Então, a atividade e a concentração fica igual. Bom, isso era um detalhes a mais, né, que vocês podem ler separadamente para aprender melhor essa relação. Mas vocês podem ver que se a gente considera agora, em vez de concentração, atividade, então eu coloco FC, né, aqui, né? E a concentração do prata e a GCl seria o KSP dividido por esses coeficientes de atividade que a gente chama, né? E esse coeficiente de atividade depende da
atividade ou depende da concentração. Então, quando quando a gente coloca um íon diverso, a gente diminui a atividade, ou seja, a gente diminui o valor do F, né? Quando o valor do F diminui, a atividade vai diminuir. Então, quando a gente diminui esse valor, ó, o valor do KSP vai aumentar, né? Porque o produto desse AG mais esse elemento tem que ser igual ao KSP dividido por esse valor. Então, se a gente mexe aqui, a gente está mexendo aqui no KSP. Então, o KSP também vai aumentar se a gente diminui o F, ou seja, a gente diminui a atividade. Se aumenta o valor do KSP, vai aumentar o valor do AG+, SL+, na solução. E, portanto, a solubilidade vai aumentar. Esse é um pouco complicado nesse nível, né? Seria melhor tentar entender primeiro o conceito da atividade para depois poder entender melhor esse efeito do inverso. Bom, com isso a gente para aqui e na próxima aula vamos falar do equilíbrio químico. Então, até a próxima, se cuidem bem, fiquem em casa e aproveitem um tempo para estudar a disciplina. Tá bom? Um abraço. Tchau.